Assista agora Jornal 360. Oferecimento. Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você. No cenário contemporâneo, a tessitura social é frequentemente marcada por um véu de mal-estar psíquico, evidenciado pelo crescimento exponencial de casos de ansiedade e de depressão. Segundo os dados mais recentes de 2024, observa que os transtornos relacionados à ansiedade já afetam 12,5% da população global, um salto significativo em relação a décadas anteriores. Esse fenômeno não é homogêneo, ele mostra sua faceta mais aguda na América Latina, onde o Brasil desponta com um índice alarmante de 13,2% de sua população diagnosticada com algum tipo de transtorno de ansiedade. No que tange ao gênero, a disparidade persiste e se intensifica. Mulheres enfrentando duplo ônus de demandas profissionais e de responsabilidades domésticas representam agora 9,5% dos casos de ansiedade, uma ampliação da lacuna em comparação com 4,3% observado entre os homens. Este desequilíbrio não apenas reflete as desigualdades intrínsecas à distribuição de poder e expectativas sociais, mas também sublinha a necessidade urgente de políticas de saúde mental mais inclusivas e adaptadas. Assim, ao adentrarmos mais fundo na terceira década do século XXI, enfrentamos o imperativo moral e social. Não podemos permitir que a saúde mental seja o preço do progresso. Afinal, que valor tem o avanço se o seu rastro deixa a humanidade esfacelada? No programa de hoje eu converso com o Daniel Furtado, que é psicólogo e escritor, e também converso com a Selma Mistura, que ela é atriz e ela é diretora de teatro. Nós estamos no ar. Uma boa noite para você, seja bem-vindo à TV Pós, ao Jornal 360, nessa nossa quinta-feira. Pois é, gente, é quinta-feira de novo. Eu já estou mais do que feliz. Primeiro que faz muito tempo que ele não vem ao programa, e outro, estou com uma convidada que é a primeira vez no programa, e também uma amiga querida, dois amigos queridos, dois talentos da nossa cidade. Sejam bem-vindos. Boa noite, Selma, seja bem-vinda. Mulheres primeiro, né, Daniel? Então, claro, seja bem-vinda. Claro. Boa Prazer noite, te receber. Carol. Boa noite a todos. Muito é uma alegria estar aqui. Viu? Alegria minha te receber. Nossa, aqui da TV Postos. Daniel já é habitué da casa. E estava um habitué sumidinho, viu? Mas vou dar um desconto, porque eu sei que você estava assim, ó. A gente estava produzindo outras coisas, que né? Delícia. E guardando para trazer para anunciar aqui. Fiquei feliz. Obrigada aí pelo privilégio de trazer aqui para o 360, viu? Muito eu que bom. agradeço sempre essa abertura que você dá para a gente, de falar sobre saúde mental. Nas várias, você trouxe um editorial super bem feito aí, explicando e mostrando, através de dados, a importância que a gente precisa dar para as questões relacionadas à saúde mental. Então, eu sempre que chamar, eu estou presente, porque a gente precisa falar a respeito. Precisa falar disso. Aliás, falando em precisa falar disso, né? Eu achei assim incrível a forma como o Daniel, que sempre vem aqui, né? A gente sempre ama ouvi-lo, né? Ele sempre tem aí o dom da palavra. Mas você agora desponta também como escritor, né? Olha aí que maravilha. É. E aí eu queria já começar abrindo, falando dessa linha da literatura e a psicologia, que elas compartilham em muitos pontos de interseção, né? Se a gente for pensar. Como é que você vê esse papel aí? Esse papel do que está acontecendo hoje, dessa disseminação da literatura no conhecimento psicológico? Eu até amplio um pouco, eu penso mais na arte como um todo. Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente fala dos processos simbólicos do ser humano, a gente precisa e passa a pensar também como aquilo que não é explicado pela lógica, muitas vezes é explicado pela forma como o ser humano se expressa. Uhum. E a arte é um desses modelos, é um desses caminhos. E muitas vezes a arte consegue explicar melhor do que todos os nossos relatórios, do que todos os nossos dados. Então, foi pensando sempre com essa ideia, eu sou uma pessoa que gosta muito de música, muito de filme, de literatura, sempre estava pensando em como falar
nesse modo de linguagem artístico, também de assunto tão complexo que é a saúde mental. E aí, em determinado momento, começa a surgir a história da Vitória. Então vamos já nela, né? Já vamos começar nela. Daqui a pouco eu quero saber da Selma também, mas um pouquinho dessa gênese da jornada da Vitória, que é o nome do seu livro. O que é que inspirou para escolher esse tema específico para o seu livro? Vamos começar seu lá. Primeiro livro, né, Daniel? Primeiro livro. Começa a história lá em 2021. Não é um acaso, não foi agora. Começa em 2021, a gente estava ali ainda no processo de pandemia, a gente tinha um tempo em casa. E algumas conversas que eu tinha com algumas pessoas, porque a gente passou a se comunicar muito mais eletronicamente naquele momento. Sim. E eu falava assim, nossa, essa resposta que eu dei aqui, ela pode servir para essa pessoa, mas ela poderia ser ampliada para muito mais pessoas. E aí eu comecei a ver que várias coisas que eu escrevia, que era uma junção de várias histórias, poderiam ser ampliadas e levadas para mais pessoas ouvirem. Então ali eu comecei a ter a semente de escrever. Isso passou ali 2021, 2022, entramos em 2022. E aí eu peguei e falei assim, nossa, isso aqui poderia dar um caldo. E aí eu lembrei da minha amiga Selma. A Selma, que eu conheci assistindo um espetáculo dela e vi a potência da atriz, que só quem viu assim presencialmente, eu sou fã. Ela arrebata a gente né? no palco. E eu vi a Selma e falei assim, caramba, eu tive a conversa com algumas pessoas, o Pedro César, o Pedrinho da banda K2, foi um cara que eu também conversei, e ele falou assim, poxa, eu acho que você precisa conversar com alguém do teatro que de repente pode te ajudar a desdobrar isso. E aí eu procurei a Selma e a gente começou um diálogo em cima daquilo que naquele primeiro momento era um grande rascunho. Então começa ali, 2021, 2022. Ô Selma, como é que você abordou esse desafio de adaptar um livro para um monólogo teatral, especialmente considerando essa complexidade psicológica que tem a personagem? Então, a princípio não tinha o livro, né? Sim. Tinha um conteúdo baseado em histórias pacientes dele, né? Da vivência do Daniel então, nessa tinha área. Um conteúdo ali que não era um livro, também não era uma peça, né? Mas tinha ali um material. Então, o Daniel me procurou, passou a ideia, eu adorei a ideia, fiquei felicíssima com o convite, com a confiança, a gente sempre fica, né? Não poderia ser outra. E aí, nossa, eu já achei a ideia a princípio fantástica. Quando ele me passou esse material, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, então, vamos transformar o material em peça. Porque uma coisa é você ter ali um conteúdo que é, ou que seja um livro, ou que seja, né, como ele falou, um rascunho, e outra coisa é você ter um roteiro de teatro, né, ou um roteiro de filme. São linguagens diferentes, né? Então aí eu peguei aquele material e fiz um primeiro roteiro em teatro, passei para ele. Aí o Daniel acrescentou, mudou algumas coisas e passou para mim. Nós ficamos uns meses nesse namoro, nessa construção do roteiro. E aí o que é importante dizer que daí ali, conforme foi criando a personagem começou a se formar, as histórias então elas passam a ser uma história fictícia. Então houve uma inspiração em vários conteúdos ali, de minhas respostas, de textos que eu tinha feito, a gente se inspira naquilo. Só que, como a Selma disse, não existia nada aquilo, nada pronto. E aí a gente cria a personagem. Exatamente. Aí essa personagem começa a tomar vida e aí fica ali, acho que uns 10 meses de nós diálogo. ficamos trocando. Mandava para ele, mandava para mim, a gente foi mexendo naquilo, tirava algumas partes, né? Acrescentava outras, modificava, mudava de lugar e fomos mexendo até que o texto ficou pronto. Só que em teatro, não sei se você já fez teatro, quem faz teatro vai entender o que eu estou falando. Nunca está pronto. Você estreia a peça achando que tem coisas para mudar. E se você ficar meses apresentando, você sempre vai achar que tem alguma coisa que precisa alterar. Né? Isso quando não se constrói alguma coisa. No meio do caminho, vai construindo, vai mudando. Então, assim, está pronto para agora, né? Para agora, né? O texto. E aí começamos. Foi fantástico conhecer a Vitória, né? Conhecer esse personagem. Gente, a porque Vitória é a personagem principal, né? É a personagem. Ela é um monólogo, né? Ela é a personagem
A única e central ali da história tem outros personagens que circulam no entorno dela, mas não estão, não estão ali, né? Sim. Com um ator em cena. E é muito interessante isso porque, em alguns aspectos, você acaba se identificando com o personagem que você está fazendo, né? E eu, com a Vitória, eu senti ali um carinho muito grande por ela, uma aproximação muito grande por ela, porque você acaba se vendo em muitas falas, em muitos sentimentos. Para falar dessa identificação, você falou de ser fictício, mas eu acredito que vai causar uma identificação muito grande, né, ao público que está assistindo. E aqui, gente, embora a personagem ela é uma personagem feminina, mas a gente tem, né, aí aspectos do livro que acabam aí fazendo sentido para muitas pessoas. Exatamente. E a trajetória, ela, em determinado momento, ali, daí 2023, a gente tem a ideia, né? Fala assim, vamos levar para uma lei de incentivo, vamos colocar a Vitória na prática. E aí a gente começa, então, surge ali dois novos caminhos. O caminho da peça, onde a gente vai em busca de recursos para realizar, e o caminho do livro, que até então ele não era prioridade, ele não era a primeira instância. Então, ali ela se divide. E o livro, ele começa a caminhar e tem uma outra... é a mesma história, mas é uma história mais recheada. Sim, então, uma coisa que é interessante, a gente, quando está fazendo o livro, tem um momento que ela tem que ser feita uma leitura crítica. E aí eu contratei uma pessoa e mandei para ela fazer uma leitura. E eu estava ansioso para saber o que essa pessoa ia falar sobre a leitura que ela estava fazendo. E a primeira mensagem que ela me manda, assim, ela falou assim, nossa, me causou muita estranheza o livro no começo. Daí eu falei assim, estranheza é bom ou estranheza é ruim? Né? Pedi para ela me explicar, ela falou assim, é muito interessante porque tanto no livro quanto a peça, como a Selma disse, existem os outros personagens, mas a gente só enxerga a Vitória. Então é como se a gente estivesse olhando o inconsciente da Vitória se relacionando com outras pessoas. E o leitor e a plateia passam a ser os outros personagens. Que bacana. Então é uma leitura que vai ter que ter uma dinâmica onde o leitor ele vai ter que saber o que está sendo dito. Ele vai interpretar o que está sendo dito. Então ele passa a fazer parte da história também. Isso é uma coisa bem legal. É bem legal. E assim, essa identificação acaba acontecendo, né? Porque tanto eu como atriz, quanto o público, sempre acontece uma catarse, sempre acontece uma emoção ali, e você fala, nossa, eu me vejo ali, eu me vejo nesse ponto. E é inevitável. A arte tem esse poder, sabe? Como vocês já falaram aqui, às vezes coisas que um livro não consegue atingir, uma palestra não consegue atingir, a arte tem esse potencial de ir lá e tocar naquele ponto e trazer, né, à tona, fazer a pessoa sentir. E muitas vezes transformar, né? E muitas vezes transformar. Eu acredito muito no poder transformador da arte, do sujeito e, consequentemente, da sociedade, né? Eu acredito muito nisso. Daniel, você fala muito desse conceito de traumas do passado influenciando comportamentos presentes. Isso é um tema que está bem presente no seu livro. Você pode explicar brevemente, né, para te deixar um pouquinho de curiosidade aí, né, para todo mundo não só ler o livro como assistir a peça. Já a gente vai falar de como proceder para isso. Como é que a psicologia moderna entende e aborda essas questões? A gente tem que pensar o seguinte, vamos pegar então a base da existência da Vitória. A Vitória é uma mulher. Certo. Que ela procura um auxílio terapêutico, a princípio, como demanda principal, problemas no trabalho, problemas de relacionamento, autoirritabilidade. E aí, conforme ela começa o processo terapêutico dela, ela percebe que são coisas do passado dela, mal resolvidas ou que foram traumáticas, que estão fazendo com que ela reaja ou se sinta incomodada no presente. Entendi. E ela está tendo esse problema no momento presente a partir da história, a partir do meio social em que ela convivia. Então, a gente sempre vai pensar assim, né, que a gente é, enquanto sujeito, resultado dos nossos processos históricos culturais. Sim. Então, a história constrói, né? Então, me conta a sua história que eu te digo quem é você.
Me conta tudo aquilo que você passou de positivo e de negativo, é aquilo que nos forma. E aí a gente precisa aprender lidar com isso, com o que a vida nos apresentou. Porque assim, a gente não tem como apagar o passado, não tem como esquecer. Inclusive o negativo, né, Daniel? Principalmente não dá pra fingir o que negativo. ele não existe, Exato. Né? Às vezes as pessoas falam assim em termos de consultório. Como é que eu faço para esquecer isso? Não é para esquecer, é para encarar. Olha, houve uma violência, houve um trauma, houve um fato que não foi bacana, é verdade. Agora a grande questão é como é que você lida com isso, como é que você supera, como é que você vai se relacionar com esse problema. Não é fugir que vai trazer a solução. A solução está sempre no enfrentamento, no empoderamento que essa pessoa pode ter em relação àquele trauma que ela tem. Então a Vitória, né, pegando agora um pouco, é essa pessoa que são homens, mulheres, no prefácio, vou contar um pouquinho, né? No prefácio, só um pouquinho. Você não conta mas no prefácio eu muito. escrevi assim, Eu vou cutucar ele, hein, Você não conta. a Vitória somos todos nós. Que lindo isso. A vitória somos todos nós, desse ponto de vista de que todos nós estamos sujeitos a essas questões emocionais. Então, todos nós temos problemas. Você falou no seu editorial, né? Homens e mulheres, sim, nós temos uma marca impressionante, o dobro de mulheres têm problemas de transtornos mentais em relação aos homens, mas atinge a todos nós. Eu penso que seu livro é mais do que necessário, Daniel, neste momento ainda que a gente está vivendo, exatamente o que a gente estava falando, nessa identificação de todo mundo por alguma causa, é trabalho, é família, é relacionamento, e hoje a gente tem um exponencial na ansiedade, né? O mundo está ansioso, todos nós. Eu fiz uma chamadinha no meu Instagram, né, anunciando que o Daniel viria, ainda brinquei, falei, quem não está ansioso põe o dedo aqui, porque hoje, gente, né? Estamos todos ansiosos, né? Então, ter um livro, né, que traz uma personagem e por trás dessa personagem toda uma caminhada que a gente pode se identificar e percorrer junto, buscando a vitória no final, né? Então, eu acredito que é uma luz aí para o caminho de todos nós. Ô, Selma, qual aspecto do livro você achou mais vital para preservar a transição para o teatro? Então, no início, como o Daniel acabou de falar, tá, mas chegou num momento em que o livro passou, na verdade a construção do livro ela aconteceu junto com a construção da peça. Né? Então a gente tinha lá um material, uma matéria-prima, e dessa matéria-prima virou uma peça e virou um livro. Os dois, as duas linguagens, elas se relacionam, né? Porque uma é parte da outra. Mas eu ainda não li o livro, porque ele vai ser lançado. Não, eu vou falar uma coisa. A próxima vez que ele vier aqui sem livro, ele nem senta no sofá. Ele não foi o livro não foi lançado, é uma surpresa. Não, mas o que acontece? Justifique-se. Justifique-se, vai. Aí tem duas te pressionando aqui, ó. Não, e eu justifico e assim, a vida também está dando vida para a Vitória, né? Porque assim, a gente fez todo o projeto da lei de incentivo para ser lançado no segundo semestre. Sim. Mas aconteceu uma coisa incrível, porque a Vitória veio causando algumas coisas. E aqui eu preciso citar a Flipostos, a Feira do Livro. Claro, lógico que vai acontecer, estamos ansiosos por ela. A Gisele, mandei uma mensagem para ela falando, olha, eu tenho um projeto aqui, eu queria te apresentar, eu queria uma opinião tua a respeito disso. Aí ela me falou assim, vem tomar um café comigo. E ela pegou e falou, ela ouviu e falou assim, vamos lançar isso na feira. Falei, isso era janeiro. Eu falei, Gisele, tá muito em cima, a gente não sei se a gente consegue. Ela falou, dá um jeito. É isso, né? Assim, ela falou de um jeito carinhoso, ela incentivou. Bacana. E aí ela falou assim, só que o livro eu ainda tenho algumas coisas a serem terminadas. Tá? Ela falou assim, olha, eu te ajudo, me deu vários contatos. Que legal. Que ajudaram a produzir o livro. Então, o que acontece? O livro ele tá pronto, ele está em São Paulo, só que ele chega pra gente semana que vem. Vitória está a caminho. Isso. Então, porque a Feira do Livro começa agora dia 27, vai 27 de abril a 5 de maio, e a gente vai lançar na Feira do Livro. Quando é que é o lançamento, Daniel? Aí, efetivamente, você tá falando sobre? A gente vai ter a peça dentro da Flipostos no dia 4 de maio, às 5 horas da tarde, às 17 horas, no auditório
das Termas Antônio Carlos. Olha que demais. Que é um gente. auditório, porque a Fliposta esse ano vai ter um formato um pouquinho diferente, vai ser a vila, Verdade. tá ficando linda, começaram a construir hoje já, vai ser um projeto, eu vi o projeto, é lindo. Então, a Vitória então ela tá vindo para se apresentar Que delícia. oficialmente no dia 4 de maio. E você vai fazer junto com a peça o lançamento. peça. Aí nós vamos ter a peça às 17 horas, a peça vai ter 1h15, 1h20 mais ou menos. Depois vai ter uma conversa ali com a gente. Bacana demais. E o lançamento do livro em seguida. Aí quem tiver ali já pode adquirir o livro com você. Quem vai estar ali vai ter já nesse dia, vamos podemos ter pegar o nosso livro livro. autografado. Isso. É isso. Então tá vindo assim, os dois caminhos, né? O livro tá vindo de São Paulo e eu tô vindo com a peça. E assim, né? A gente tá Gente, ensaiando. vai ser incrível esse e dia. era um projeto assim, como o Daniel falou, um projeto da lei de incentivo, né? De 2023, no final do ano, de incentivo da Secretaria de Cultura. Então nós tivemos que conseguir recurso, né? O patrocínio para a peça, que inclusive eu não posso deixar de falar, Por favor. tá? Porque é o Hotel Nacional Village que está patrocinando o projeto. Então a gente tem muito que agradecer, porque a gente sabe como que é difícil, né? Eu Incentivo super à cultura. valorizo aos patrocinadores O neste pessoal programa. do Carimbo Cultural que abraçaram lá no final do ano ao Fagner e o... Eu vou lembrar o Bertozzi. É, o Leandro. Leandro Leandro Bertozzi. Bertozzi. O Leandro, Que amigo, assim querido abraçaram. Eu falei assim, não, deixa com a gente vai ajudar no projeto, a gente vai fazer, legal. porque o projeto é muito legal. A cena Então, cultural de Poços, a ela é cena muito cultural. aquecida, né? E olha só que É bacana, né? maravilhosa. Quando se a gente pensar que é a arte, que é saúde mental, que é entretenimento, e entretenimento é saúde mental também, Verdade, a Feira do Livro, é tudo que a gente está proporcionando para o município, para a comunidade de Poços de Caldas e para as pessoas que frequentam o município que vão ter a oportunidade. Então, esse tipo de ação, ela é muito mais abrangente, porque ele leva informação, leva entretenimento e ele causa a ideia do bem-estar e qualidade de vida. Sem dúvida. Leva formação cultural, entretenimento, tudo. informação, leva tudo isso, né? E bem-estar, e proporciona o convívio. Você chega ali para assistir uma peça, tem um conhecido seu ali, então muito essa bom. socialização, tudo isso dentro, se você parar para pensar a ramificação, né? Quantas vertentes, quantas frentes são atingidas. Frentes de trabalho num mesmo. projeto cultural, é uma coisa impressionante. Eu sou suspeita para falar, né, gente? Eu não só apoio, como também faço parte de projetos, porque a arte, a gente respira arte na nossa vida. Né? Ela nos salva, como diz, né? Que a arte existe para que a realidade seja mais suportável. Então a gente precisa então aproveitar esse ganchinho. O diretor da peça, o Nando, Luiz Fernando Gonçalves, Nando querido Nando, um também. querido também, que nossa, abraçou também junto com a gente. Então, na verdade, se você for parar para pensar, né? Então, é um monólogo. Selma vai estar lá no palco. Mas olha por trás, trazendo né? dando vida à Vitória. Mas por trás tem todo um Uma movimento, equipe, várias pessoas que estão... neste momento né, são 12 pessoas Que trabalhando. bacana. trabalhando para que Tem aconteça. 12 pessoas trabalhando e sendo remuneradas para a Vitória poder existir. Que bacana. Né? E aí também a gente tem uma coisa interessante que vai acontecer, porque é um monólogo, e aí assim, a coisa da inspiração. Quando a gente tinha o texto, lá antes de conversar com a Selma, tinha o texto, tinha a ideia em mente, eu estava em São João da Boa Vista e eu assisti um espetáculo de um pianista carioca, Jonathan Fer, de um disco chamado Cura. E aí depois eu fui ouvir, né? Eu conheci ele ali aquele dia e fui ouvir nas plataformas o disco, e o disco é um instrumental de piano. Certo. Eu falei, caramba, a Vitória precisa de uma trilha sonora. Sem dúvida. E aí, conversando com algumas pessoas, né, eu falei assim, nossa, vamos trazer. E o Pedrinho, o meu Pedro, né? Gente, aqui ainda tem, olha, uma cereja do bolo aí, porque o filho do Daniel vai fazer parte, né, desse lançamento. Ele está tocando piano, hoje dá para dizer que ele é um pianista. Gente, ele era uma criancinha, já está tocando piano. Ele vai fazer ele vai estar tocando, fazendo a trilha sonora. Mas aí aconteceu uma coisa muito legal, legal, também. Daniel. E olha como uma coisa vai levando a outra, né?
Um dia eu estou em casa, lá ouvindo, ele estava estudando o piano dele, lá tal, não sei o quê. E eu falei assim, nossa, Pedro, de quem é essa música? Que bonito isso que você fez, esse tema que você fez. Eu falei, não, isso aqui eu criei. Uau! Daí eu falei, cara, esse é o tema da Da Vitória. Que demais, Daniel. E aí tem 2 músicas, então, na peça, que são de Compostas autoria... pelo seu filho. Isso. Que demais, até arrepiei, que bacana isso. E o Pedro ensaia atualmente, ele Que com legal. a Selma e o Nando dirigindo todo esse processo. Então, aquela coisa que, sabe quando a gente vê as pessoas, a minha imaginação, né, quando a gente vê as pessoas de fone de ouvido, né, eu falo, qual será a trilha sonora da vida daquela pessoa? Então, na peça, a gente vai poder ouvir a trilha sonora da vida da Vitória. Gente, imperdível, né? Não preciso dizer mais nada, né? É muito Com bonito. tudo isso aqui que a gente está falando, vai ser imperdível. E eu vou pegar o gancho do que vocês falaram sobre Poços de Caldas, esse celeiro que está sempre tão aquecido, e trazer aqui para vocês que Poços também vai receber, né? O Daniel está em maio com a FliPoss, a final de abril, início de maio, e em junho, olha, já anota, pega o seu caderninho e coloca aí, ó, 22 de junho, Poços vai receber um dos maiores eventos, o maior evento de empreendedorismo aqui de Poços e do Sul de Minas. Grandes players do mercado. Mas eu tô falando, gente, de gente grande mesmo. Olha aí, ó, você que acompanha muito redes sociais, Thiago Nigro, Maia Card, a Natália Beauty, o Giovanni Begossi, né, que é o professor da oratória, que todo mundo conhece, que é um orador excepcional. Vem muita gente, né? O Eligan Júnior, que esteve aqui com a gente, que eu entrevistei aqui no jornal. O Otávio Ribeiro, inclusive, tem um convite especial para você do Otávio Ribeiro. Coloca aí pra gente, Adriano, que ele mesmo está trazendo esse convite para você. Você que é empreendedor, gostaria de te dar um recado muito importante. Ontem abrimos as inscrições para o Empreende Poços, o maior evento de empreendedorismo de Poços e região. E vamos estar trazendo grandes nomes de mercado, como por exemplo, Natália Beauty, o professor da oratória Giovanni Begossi, Felipe Pacheco e muitos outros. Então, não percam essa oportunidade. Clique aqui nesse link que vai estar aqui embaixo, faça suas inscrições e espero encontrar vocês lá para ter uma mudança aí de mentalidade, crescimento, visão de negócio. Então contem comigo, um abraço. Porque esse vídeo está nas redes sociais dele, mas eu vou te falar aqui, ó, te dar o caminho aqui, ó, das pedras. Você pode adquirir os ingressos tanto no Grupo Ribeiro, né, que é no Viote, na Rua Paraíba, no GRD também, que na Rua Paraíba, e você também pode ir no São Geraldo, que é na Nico Duarte. Falar uma coisa importante para você, tá? Eventos como esse, especialmente no local, tem vagas limitadas, gente, porque né, olha os nomes que um evento desse está trazendo. Eu estou acostumada aí também, que são os maiores eventos que existem no Brasil, e olha, eu nunca vi tanta gente boa reunida em um único evento assim, nesse naipe, na nossa cidade, aqui, ó. Então, a minha dica para você é: aproveite que os primeiros lotes são sempre muito mais acessíveis. E esse evento ainda traz 2 lotes muito especiais, com pouquíssimas vagas, que vão dar direito a mentorias depois com o pessoal que vai estar no evento. É uma mudança na tua vida de carreira, de negócio, de mentalidade, aquela oportunidade. A gente brinca, fala, é a virada de chave. Então, de repente, é esse momento que você está precisando para enxergar o que está aí, de repente, precisando vir à tona para você empreender e melhorar muito mais os seus negócios. Certo? Então, Empreende Poços, 22 de junho. Fica tranquilo que eu vou te lembrando aqui muitas e muitas vezes, até saber que você já adquiriu o seu ingresso para estar lá. Deixa eu fazer um intervalo e eu volto, porque eu ainda quero saber muito mais da Vitória, da peça, de tudo que vai acontecer no dia 4 de maio, com o Daniel Furtado lançando o livro A Jornada da Vitória, e a Selma Mistura trazendo esse monólogo do teatro nessa interpretação. Volto já. No
GR Day Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui as paredes não abrigam simplesmente salas de exames ou consultórios. Elas abraçam uma nova visão, uma estrutura onde cada detalhe foi minuciosamente planejado para oferecer conforto, luxo e cuidados excepcionais. GR Day Clinic, Rua Paraíba, 672. GR Vivare, Jardim dos Estados. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Volta com o Jornal 360 de hoje, conversando com o psicólogo Daniel Furtado, que está lançando um livro, né? Agora ele é psicólogo e escritor, A Jornada da Vitória. E também estou aqui com a Selma Mistura, que é a atriz e a diretora do teatro, que fará o monólogo desta personagem. Lançamento de tudo isso, que é imperdível, gente. 4 de maio, ali nas Termas, não é isso, Daniel? Isso. Nesse modelo da Flipostos desse ano, eles fizeram algumas parcerias, e uma das parcerias é com as termas. E no segundo andar tem 2 auditórios assim, chuchuzinho, são pequenos, não é para muita gente. Então, acho que já vale dizer que esse ano a ordem é de chegada. Então, são horário, poucos Daniel? lugares. Você já tem a gente horário? vai ser às 17 horas. 17 horas. Então, as pessoas precisam chegar antes das 17 horas. Porque de fato são 2 salas assim. Eu falei assim, nossa, que estreia gostosa, vai ser bem aconchegante. Intimista. Um bate-papo ali com a Vitória mesmo, vai né? Ficar cara a cara com ela. Que delícia. Daniel, eu quero aproveitar e falar um pouquinho disso, nesse desenvolvimento da personagem principal da Vitória. Quais foram os maiores desafios que você encontrou para representar suas crises de ansiedade, crises de irritabilidade de uma forma realista? Você está perguntando da minha ou da Vitória? Você teve também? Então, eu estava perguntando da sua irmã. Vamos começar pelas minhas, né? Essa foi boa. Eu acho que assim... Quem não teve já, gente? Então, você sabe que, de fato, por exemplo, nas últimas semanas têm sido semanas muito intensas. À medida que você vai chegando próximo da estreia, a nossa ansiedade... ela pode ser uma coisa boa, mas chega uma hora que ela pode tomar uma proporção de preocupação. Eu explicava isso para uma pessoa outro dia, ela falou assim, mas
você está ansioso, mas não é uma coisa boa? Sim, é uma coisa boa. E uma coisa boa também nos deixa ansioso. E essa ansiedade é até bom, porque daí a gente se preocupa com tudo que tem que ser feito, você fica atento. Mas o problema é quando ela começa a virar uma preocupação e aí ela começa a te fazer mal. Porque daí ela distorce realidade, você distorce você do seu tempo. E como é que você sabe que está boa e passou Quando pra você ruim? começa a ficar mais acelerado do que devia. Quando você começa a ter um comportamento e que você fala assim, pô, isso aqui não é o meu natural, isso aqui não está bacana. Então começa a ter insônia, começa a não dormir direito, começa a comer rápido demais. Isso é uma coisa para as pessoas observarem, Daniel. Para as pessoas observarem, é como se fosse a febre, né? Às vezes a pessoa ela não sabe que tem infecção, mas ela tem febre. Então a febre é um indício que alguma coisa não está legal. É verdade. Então, se o teu comportamento começa a ficar um pouco acelerado, você está um pouco irritado demais, sem paciência com as pessoas, um pouco intolerante, você fala assim, opa, tá fora. Então, o que está acontecendo? E aí vem a tal da educação emocional. O processo da vitória, a jornada da vitória, é um processo de educação emocional, em que ela vai aprendendo, e todos nós precisamos aprender, a como nos relacionar com o que a vida nos apresenta. Então, a gente entra em desafios para poder superar, aprender, inovar. Você acabou de mostrar um evento que fala de mudança de mentalidade. Exatamente. Ou seja, a mudança de mentalidade, se você é muito inseguro, muito tímido, tem medo, você precisa o quê? Enfrentar isso para aprender a como lidar. E aí você diminui a sua ansiedade, você diminui o seu nível de insegurança e fala assim, não, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu domino, isso aqui eu vou fazer. Então você vai buscando a autoconfiança a partir de quem você é. E é uma construção, por isso que é uma jornada. Daniel, e já que a gente está falando da jornada aqui da vitória, qual que é o simbolismo por trás da escolha do título? Essa coisa da vitória é tão legal. O nome Vitória, né? Eu gosto muito de... como eu sempre falo, né? Nós somos seres que constroem narrativas, histórias. E eu queria primeiro que eu queria um final, que eu não vou falar qual é. A Selma já falou para eu não contar. Conta. Final não, mas não eu queria spoiler. um final em que a Vitória tivesse um processo que fosse possível perceber a jornada. E o nome, ele teria que ser, o nome dessa personagem ele teria que ser muito forte. E eu tinha uns 3, 4 nomes em vista. E aí eu fui pesquisar sobre os nomes, até que eu cheguei no nome Vitória. Eu fui pesquisar e existe Vitória, em grego, é Nike, como da marca esportiva. Verdade. E ela era um símbolo que Zeus apresentava para os seus guerreiros nas suas batalhas, quando eles atingissem êxito. Então, vitória está relacionada ao êxito de uma batalha, de uma jornada, de algo que foi superado, algo que deu certo. Perfeito o nome. E aí, buscando mais informação, eu cheguei em Vitória de Samotrácia. Então, quem tiver curiosidade, dá uma googada. Vitória de Samotrácia, que em 1800 e alguma coisa, não vou lembrar o nome exato, foram descobertos uma estátua que está no Museu do Louvre, ela está em exposição, e que ela ela não é uma deusa, mas ela é um símbolo da vitória, que ela tem 2 asas gigantes, assim, maravilhosa. Então, Vitória é um símbolo que Zeus dava àquelas pessoas que conseguiam ter êxito, para os seus guerreiros, quando chegavam de êxito em suas batalhas pessoais. Ficou sensacional o título, ficou lindo o nome, né? Eu adorei. Né? Eu adorei porque a gente vai se identificar muito com a Vitória, eu tenho certeza. Selma, como é que funciona o seu processo criativo por trás da representação das memórias inconscientes da personagem? Deixa eu só fazer um complemento aqui na fala do Daniel por conta do nome. Porque ele escolheu o nome da Vitória, né, o nome da personagem, mas a peça ainda não tinha o nome, né? Sim. A peça não tinha o nome. E aí, eu não sabia dessa pesquisa que ele tinha feito em busca do nome, só sabia que era o nome da personagem Vitória. E aí o Daniel trouxe para mim umas 2, 3 sugestões de nome. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, Daniel, a peça já tem nome. Sabe, pense... Os grandes textos gregos, você tem lá Medeia, Electra, sabe? Personagens incríveis. Personagens incríveis, e a peça traz o nome da personagem. Né?
já tem um nome. Então não tem que ficar procurando mais nada. Já está feito, já nasceu, né? Mas enfim, já processo tá criativo. Bom, vamos lá. Eu parto sempre, lógico, de fazer uma leitura, um estudo do texto para entender do que se trata, qual que é o conteúdo. E aí a gente começa a buscar entender o que essa personagem está sentindo e vai por aí, né? Fazendo esse estudo mesmo, de pesquisa mesmo, de buscar fontes, de ler outras coisas, de discutir, discute muito sobre a personagem, o que ela está sentindo, por que ela falou isso. E aí eu vou tentando trazer para mim isso e dar vida a essa personagem através já do que eu tenho construído em mim também, né? Então eu trago muito das minhas emoções, trago muito das minhas experiências e aí eu vou fazendo aquela troca com a personagem. Se é um personagem que é muito diferente de mim, como eu já fiz uma vez, eu fiz com a Nissionelli Carvalho, na época eu fiz uma personagem que era 30 anos mais velha, que tinha uma história completamente diferente da minha. Então você vai buscando outras fontes para se aproximar mais. No caso da Vitória, eu me sinto muito próxima dela, né? Mas, então, tem esse estudo e aí o experimento, né? Às vezes você faz de um jeito e não é aquilo, você sente que não... Tem algumas coisas que são tácitas, sabe? Tem algumas coisas que são implícitas. Você faz ou fala algo... E aí você fala, não é isso. Sabe, uma coisa é uma coisa interna, assim, não tá ainda. E aí a hora que você consegue, fala, é isso. Eu tenho uma coisa comigo, uma figura de linguagem que eu uso, assim, da locomotiva, sabe? Às vezes eu tenho a sensação que é como se tivesse uma locomotiva vindo, assim, que eu o processo criativo. Eu escuto aquela locomotiva vindo de longe, eu sei que ela está vindo. Eu sei que ela está vindo, mas eu ainda não a vejo. De repente ela aponta na curva, assim, é isso. Então, acontece uma coisa meio E como é que você gerencia essa carga emocional, né? De retratar um personagem que tem crise intensa de ansiedade, revelações de traumas. Como é que você gerencia isso? Você precisa ter um cuidado, assim, de diferenciar as coisas, de separar as coisas. Porque é muito fácil, pelo menos para mim, né, no meu método de trabalho, é muito fácil se confundir com a personagem, sabe? Começar a trazer coisas da personagem para o seu dia a dia. Ainda mais uma personagem dessa, né, começar gente? A se identificar conversa demais. Tanto com a gente, se identifica começa a se identificar demais, começa a trazer coisas da personagem para o seu dia a dia e de repente eu estou dizendo ou fazendo coisas para... Não, peraí, isso não sou eu, isso é da personagem, né? É muito fácil acontecer isso, pelo menos para mim. Então você tem que policiar e fazer esse distanciamento. Eu achava que a Vitória, por ser um monólogo, onde eu já fiz peça onde eu tinha que cantar, dançar, fazer coreografia e tal, coisas assim, e não tinha que correr, e não é esse caso, né? É uma coisa mais intimista ali, cenário enxuto. Eu acho que essas são mais... Eu achei a princípio que fisicamente ia ser mais tranquilo. Eu acho que é o contrário, viu, Sam? Eu acho que são essas que exigem muito mais da gente. Não é. Eu fico esgotada. Termino o ensaio, eu estou esgotada. Essa energia de tudo ali. Vai muita energia, e aí eu preciso, sabe, de um tempo, eu preciso... voltar a Selma lá de dentro. Então, eu tenho um desgaste de energia emocional. É um espetáculo que traz muita coisa, né? Ele é poético, ele é dramático, ele... Eu acho que é a nossa vida, né, gente? A jornada da Vitória é um pouco da jornada da nossa vida, sim, né? Poética, dramática, né? Tem momentos de reflexão. Reflexiva, né? Com problemas, com soluções, e eu vejo um pouco da nossa vida nessa jornada. E a história dela acontece nos lugares aonde que eu falo que as pessoas acabam adoecendo. É no trabalho e em casa. Adoecendo são onde a gente está a maior parte do tempo, a gente acaba ali adoecendo nossas relações, a gente vai se adoecendo mentalmente. Sim. E o cenário, né, esse cenário enxuto, ele é a casa, o trabalho e o consultório.
onde ela encontra ali nosso com o dia a dia terapeuta. mesmo, né? E ali ela vai se construindo, vai se desconstruindo e se construindo. E é bem legal isso porque é muito intenso. Eu lembro, vou falar aqui da minha sensação, a primeira vez que eu vi, quando a Selma começou ali a fazer a peça, teve os ensaios com o Nando, teve uma... Detalhe, que precisamos fazer uma justiça Verdade, aqui. Eu atuo, mas quem está fazendo a direção é o Nando, É o Luiz Nando. Fernando. Então, Tá? então, nessa peça você está como atriz. E quem está Eu dirigindo... não quis arriscar me autodirigir de jeito nenhum. E que foi uma coisa que a gente conversou várias Bacana, vezes. Eu falei assim, mas bacana. precisa mesmo? Opa! Né? Eu que não entendo, ela falou Precisa assim, nossa, você não demais. sabe da complexidade. E aí, vendo ali o trabalho do Nando e tal, no primeiro dia, quando ela terminou assim, não foi nem a peça inteira, terminou assim, um terço, ninguém respirava. Arrebatou todo Isso. mundo ali. Daí, a partir do próximo ensaio, a gente combinou o seguinte, ninguém vem mais. Eu também Só acho. eles. Eu acho. Deixa só Tem eles. essa sensação lá, naquela hora. Não, e naquele porque momento. assim, porque é uma construção que dá seriedade. Aí eu lembro que o Pedro falou assim pra mim, baixinho, é a Selma ou é a Vitória que tá falando? Eu falei assim, é a Selma que tá interpretando. Isso é o que a atriz faz. Sensacional. Ela conseguiu captar exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa. Gente, eu estou curiosíssima. Né? Eu estou curiosíssima. Faz um giro pra gente, Adriano. Eu vou pro intervalo e eu volto pra gente aqui pros finalmente, mas ainda tem. Vou cutucar mais um pouquinho pra ver o que mais que a gente descobre. A gente volta já. FMI piora a projeção fiscal do Brasil e estima superávit apenas em 2027. Estimativas são piores do que as metas revistas pelo governo, que projetam resultado positivo das contas públicas em 2026. Senado aprova isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.824. Oposição lembrou promessa de Lula e tentou ampliar para 3 salários mínimos, mas sem sucesso. Texto agora segue para a sanção presidencial. Gestão Tarcísio vai usar o ChatGPT para produzir aulas digitais no lugar de professores. Docentes vão revisar o material feito por inteligência artificial para alunos a partir do 6º ano. Secretaria diz que testa a ferramenta para aprimorar conteúdo que foi desenvolvido por professores. Governo Lula precisa de 50 bilhões de reais em receitas extras para cumprir meta de 2025. Valor pode ser ainda maior caso o Congresso imponha derrota em medidas como a desoneração. GR Vivare, Jardim dos Estados. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. E estou descobrindo aqui no intervalo, enquanto você está aí, né, vendo os nossos apoiadores, né, mais coisas aí sobre a Jornada da Vitória. Hoje eu estou com o Daniel Furtado, que está estreando como escritor, e aqui com a Selma também, que vai fazer um monólogo da Jornada da Vitória, que é o primeiro e novo livro de muitos, eu espero, do Daniel, que está aqui comigo. Tem umas 2 ideias. Olha lá, tá vendo? Não para! Aqui, Você ó. gostou? Diz que quando o bichinho da escrita morde a gente não para. Você sabe que Coisa boa, o Daniel. processo de escrita, especialmente ali quando o teatro se separou do livro e o livro teve que ter outras informações, e tem que ter um processo de pesquisa, de Sem estudo. dúvida. E eu gostava muito de ficar ali no meu escritório
lendo outras referências, lendo outras coisas, pesquisando, e aí você vai vendo aquilo sendo construído. Eu falei, é interessante, não? É meio que uma diversão, né? Fica muito prazeroso. Então, para mim, foi muito divertido, está muito gostoso, embora cause um pouco de ansiedade, mas é muito gostoso. Ô, Daniel, eu quero falar, né? Você falou de cura no bloco anterior, eu quero falar sobre esse processo de cura. E frequentemente ele não é linear, é uma coisa não linear e ele é complexo. Sim. Como é que você trouxe, né? Representou essa realidade na evolução da Vitória? Eu penso que uma das coisas que a gente tem que pensar em termos de saúde mental é que a gente não fica pronto, né? Não vai ter um indivíduo que fala assim, ó, estou curado, porque não há nada para ser curado. Há habilidades e formas de pensar, mentalidades, para a gente poder lidar cada vez melhor com a vida. E aí a gente vai lá produzir nos nossos sentidos. Sim. E vai se construindo todos os dias. Então, se a gente for pensar na palavra cura não como um elemento da ideia de consertar, de tirar um problema e resolver. Eu penso a cura é se compreender, se autoconhecer. Então eu me curo quando eu sei quem eu sou, ou quando eu não sei nem que eu sou, mas eu sei lidar com isso, né? Então a cura é a gente aprender a se aceitar como a gente é. Algum aspecto do seu livro que você acha que pode ser provocador ou particularmente desafiador para o leitor? Eu acho que assim, quando a gente fala de arte, eu venho aqui e te falo de uma música, ou de um filme, ou de um livro, falo assim, nossa, gostei de tal parte. Aí você vai lá e consome aquela arte. Você lê o livro, assiste o filme. Depois a gente se encontra de novo, você fala assim, nossa, aquela parte que você falou não me impactou tanto, mas tal parte impactou. Eu acho que depende muito de cada indivíduo. Cada um que vai fazer a sua leitura, aos 20 anos, uma pessoa de 20 anos vai ter uma leitura, vai ter uma interpretação. Uma pessoa mais velha vai ter uma outra interpretação. Vai depender muito dos momentos de vida de cada um. Sim. Então, eu acho que isso é o bacana da arte também, porque ela apresenta uma ideia e o indivíduo precisa se relacionar com essa ideia. Sim. E aí ele vai produzir os significados dele, aquilo que vai fazendo sentido. E penso que a leitura do livro A Jornada de Vitória é uma grande provocação a reflexões sobre o próprio indivíduo. Ela é só um meio, jornada, né? Sobre a nossa própria jornada. E você, Selma, a gente sabe que o teatro, né, tem essa capacidade única, né, de conectar emocionalmente com a gente. O que você espera aí dos espectadores, especialmente aqueles que possam ter uma vivência aí parecida com a da personagem, da protagonista? Olha, eu acredito, sinceramente, que faremos muitas provocações, né? Muita coisa pode despertar sentimentos, reflexões, identificação. Eu acho que vai ser difícil, pode ser, não que aconteça, porque, né, natural, mas eu acho que vai ser difícil alguém sair do espetáculo sem estar minimamente impactado com algum aspecto ali. Eu acho que é tocante, é um espetáculo tocante, né? Ou que a pessoa tenha empatia pela Vitória, ou porque conheça alguém que tem uma trajetória semelhante, ou porque se identifique diretamente, mas eu acho difícil não se impactar, sabe, de alguma forma. Então eu penso que, eu acredito muito nesse potencial da arte, né? Então eu penso que o resultado vai ser finais, então, olha aí, ó, para você não perder. Comecinho de maio, Daniel, refaça o convite. Comecinho de maio. Então, nós estamos dentro da Feira do Livro, Fripostos, que vai estar sensacional. Agradeço demais a Gisele, que abriu espaço para gente na Fripostos. A nossa estreia e lançamento do livro, dia 4 de maio, às 17 horas, nas Termas Antônio Carlos, no segundo andar, no auditório, lugar pequeno, poucos lugares. A gente tem a previsão depois,
Só que, através da lei de incentivo, nós fizemos parcerias com 2 universidades. Certo. A PUC e a Unifal, que são apoiadoras. Certo. E que lá, quando a gente estava em projeto ainda, tanto a PUC, através do curso de administração, o professor Vinícius, a professora Luciane, falaram, não, traz para cá que a gente apoia sim. Que legal. E a professora Carol, lá na Unifal, também falou assim, nossa, a Unifal também quer apoiar a arte, quer apoiar essa discussão e reflexão sobre saúde mental. É um tema muito importante. Então, esses são apoiadores. Para essa apresentação, o Emerson Garcia, meu a vizinho. Raquel, meus vizinhos. Eles vão apoiar, eles vão emprestar móveis para gente. Maravilhosos, são os meus então vizinhos. É muito legal. A Escola Criativa abriu espaço para a gente ensaiar, para a gente fazer discussão lá dentro. Então, a Vitória, ela tem aí hoje várias pessoas ajudando ela a se desenvolver, para ajudar o máximo de pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas. Essa é a mensagem do seu livro? Essa é a ideia. Levar a ideia, a discussão de saúde mental. Desde a primeira vez que eu vim num programa seu, aqui há um tempo atrás, há muitos anos atrás, falava assim, eu sempre agradeci a possibilidade de a gente falar sobre saúde mental. A gente teve o Observatório Cultural durante 5 anos, podcast, a Expo Niva até hoje, mas sempre querendo levar discussão e reflexão sobre saúde mental. A gente precisa de um mundo com mais equilíbrio emocional, para a gente tomar melhores decisões, para a gente poder se compreender melhor e assim vivermos melhor, né? Essa é a ideia. E aqui você vai ter apoio sempre, as portas sempre abertas, porque é um tema assim extremamente importante, extremamente relevante. TV Poço, o jornal. Eu, na minha própria pessoa, eu acho que a jornada da Vitória já começou muito antes, com tantos apoiadores, com tantas pessoas trabalhando nessa jornada aí junto com você. Vai ser muito sucesso. É o que eu desejo para você, viu? De todo o meu coração. Muito grato. Muito gentil, muito grato. Do jeito que você falou aí, viu? Eu falei, porque assim, você impacta a gente num palco. Com um tema desses ainda, meu Deus, né? A gente tem que levar os lencinhos e se preparar. Estou muito curiosa. Olha, eu estarei lá com eu espero que você também possa ir. Eu espero conseguir, sabe, levar isso, porque a gente sempre quer fazer o melhor, né? A gente quer se doar e se entregar o melhor possível. Então, eu espero realmente que a gente consiga, que eu consiga fazer jus à confiança que o Daniel teve em mim e fazer jus também a todo esse grupo de pessoas, né? São muitos apoiadores, muitas pessoas ali que estão de alguma forma trabalhando nisso junto com a gente e construindo junto, né? Então eu espero realmente fazer jus a isso e que seja lindo e que seja emocionante, que as pessoas gostem, né? A gente quer sempre, né? Eu estava conversando com o Nando outro dia, que é uma ideia que a gente tem assim dentro de quem, né, nesse meio, né, de quem faz teatro aqui, quando você prepara um espetáculo, é como se você preparasse um presente para doar. Então você está no palco, você doa aquilo tudo que você passou meses preparando, você entrega aquele presente para a plateia, né? E aí você volta para o camarim depois, extasiado, entreguei. E a pessoa sai de lá assim, sabe, se sentindo presenteada. Isso é o mais bonito, sabe? Bacana, essa troca que acontece. Então, vamos lá, né? Obrigada aos dois por vir aqui, não só pela informação do livro, mas pelas informações que falamos aqui sobre saúde mental, né? Caminhos aí possíveis. Muito bom te receber, Sam. Espero que você possa voltar mais vezes. Daniel, continue vindo, ele é de casa. Eu digo, ele estava sumidinho. Até a próxima. Ele estava sumidinho. Então, mas é que a gente estava ali. Eu acho bem bom, e na próxima a gente já vem com mais novidades. Eu acho também. bem bom. Pessoal, e lembrando que no dia 4, o livro vai estar disponível para ser adquirido, junto aí com o lançamento da peça também. Para você que vai fazer o concurso público da Prefeitura nesse final de semana, eu te desejo uma boa sorte. São 17 mil inscritos para 509 vagas, então boa sorte para você. Espero aí que seja o seu momento. Obrigado por assistir a gente. Domingo tem reprise às 14h30. Olha que delícia para você assistir lá. Reprisar e já começar a se envolver com a Jornada da Vitória. E eu volto na próxima semana falando sobre ecossistema de inovação. Até lá.
Grupo